Nós vamos pensar um pouco hoje sobre o coração de um isolado. O coração de um isolado. Estamos iniciando aqui os nossos estudos no capítulo 2 e vamos fazer a leitura nessa manhã de Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 4. Pensar um pouco sobre o coração de um isolado. A palavra de Deus diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele. Esse é o texto que nós teremos por base para pensar um pouco sobre o coração de um isolado. Conversar sobre o coração humano sempre vai ser uma tarefa desafiadora. Dialogar sobre o nosso coração sempre vai ser um diálogo significativo, um diálogo de peso. Isso porque quando nós falamos sobre o nosso coração, nós estamos falando sobre o centro de controle da nossa vida. Se o corpo humano é um carro, é o automóvel, então o coração é o volante, é ele quem controla a vida. A Bíblia diz que é do coração que procedem todos os caminhos, todas as fontes da vida. Paulo aqui nesse texto está fazendo basicamente duas coisas. Em Filipenses 2, do 1 ao 4, Paulo está fazendo basicamente duas coisas. Primeiro, ele está conversando sobre o seu próprio coração. Ele está mostrando para os filipenses como é que está o seu coração, quais são as virtudes que o seu coração persegue, quais são os perigos que o seu coração evita. E em segundo lugar, o apóstolo Paulo está também desafiando o nosso coração com certas virtudes que nós devemos perseguir e certos perigos, certos erros que nós devemos evitar em nosso coração. É por isso que o tema dessa mensagem é o coração de um isolado, porque é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está ao mesmo tempo expondo o seu coração e também desafiando o coração daquela igreja para que ela possa caminhar segundo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto é descrever quais são os benefícios do seu coração, quais são os benefícios do coração de um crente. Quais são as bênçãos que a gente recebe em nosso coração? Quais são as misericórdias que Deus despeja abundantemente sobre o coração daquele que recebe Jesus Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador? O texto vai descrever essas bênçãos no versículo número 1. Paulo descreve os benefícios de um coração isolado. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Aqui é como se Paulo estivesse fazendo perguntas retóricas, perguntas que não precisam de respostas, perguntas que não precisam serem reafirmadas. Ele está dizendo aqui e listando para nós quais são os benefícios que nós temos em Cristo. O primeiro benefício, como ele vai dizer, é que o nosso coração é um coração encorajado por Jesus Cristo, como está aí na primeira parte do versículo 1. Se existe alguma exortação em Cristo. Isso significa o quê? O que significa exortar, como a gente já viu aqui na mensagem anterior? Exortar significa motivar. Exortar significa encorajar. O coração do crente, ele é um coração que é encorajado por ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Cristo. É o próprio Cristo que anda ao nosso lado. É isso que significa a palavra aqui, exortar, exortação em Cristo. Significa que Cristo está ao nosso lado e Cristo é aquele que nos motiva. Cristo é aquele que nos aconselha. Cristo é aquele que nos ajuda. Então percebam como isso é lindo, percebam como isso é maravilhoso. É maravilhoso a começar pelo fato de que Cristo está ao nosso lado, de que nós não estamos sozinhos, de que nós estamos caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Ele não está ao nosso lado parado, imóvel, sem fazer nada, sem dizer nada. Não, Ele está ao nosso lado para nos encorajar, para nos ajudar nessa caminhada. E isso é lindo. Isso mostra que a presença de Jesus Cristo sempre vai nos acompanhar. É claro que aqui não é uma linguagem física, como se Jesus estivesse fisicamente, materialmente ao nosso lado e você pudesse tocar nele com as suas mãos. Não, não é essa a ideia. A ideia é de que espiritualmente, por meio do Espírito Santo Consolador, Cristo está ao nosso lado para nos encorajar. Ele está ao nosso lado para nos motivar no nosso dia a dia. E se a gente parar para pensar, houve um alto preço que o Senhor Jesus Cristo pagou
para que essa promessa se tornasse uma realidade em nossa vida. Cristo não simplesmente veio e ficou ao nosso lado, não. Primeiro, ele teve de pagar o preço. Ele teve de abrir mão dos seus privilégios celestiais, dos seus privilégios divinos, descer dos céus para a terra, viver como homem, viver como ser humano, limitado com todas as limitações que nós compartilhamos como seres humanos. Ele teve de viver uma vida de humilhação, de sofrimento, sendo perseguido, sendo muitas vezes caluniado até mesmo pelos seus familiares. Ele teve de morrer na cruz para se sacrificar pelos nossos pecados. Ele teve de ressuscitar, ele teve de cumprir toda a sua obra, pagar esse preço enorme para que pudesse estar ao nosso lado, para que o nome Emanuel, Deus conosco, fosse uma realidade na vida do seu povo. E é isso que Cristo fez. Ele pagou o preço pela nossa redenção e agora nós temos o encorajamento, a exortação de Cristo. E é isso que Paulo lista como o primeiro benefício, um coração encorajado por Cristo. É uma grande alegria que a gente tem. Em segundo lugar, o benefício que ele vai citar aqui do coração do crente isolado é que é um coração consolado pelo amor de Cristo, como ele vai dizer aqui no nosso texto. Se existe alguma consolação de amor, o que significa consolar? Significa aliviar um coração que está amedrontado. Significa aliviar um coração que está aterrorizado, um coração que está atemorizado. E é isso que Jesus Cristo faz por nós, por você, crente, pelo seu povo. Ele consola o nosso coração. Ele alivia a nossa dor. Ele alivia a inquietação da nossa alma. Ele alivia todo o fardo que nós temos de carregar nesse mundo, porque Ele é um Cristo que traz consolo através do seu amor. Nós vemos nos evangelhos, por exemplo, que inúmeras vezes Jesus Cristo se propõe a consolar as pessoas. Em Lucas capítulo 7, se não me falha a memória, Jesus para o enterro do filho único de uma viúva e ele diz àquela viúva: não chores. Ele consola aquela viúva não apenas com palavras, mas também com o seu poder, à medida em que ressuscita o filho único daquela viúva. E em todos os evangelhos nós vemos Cristo dizendo aos seus discípulos: não temam, não tenham medo, não fiquem atemorizados, não fiquem com medo, pequenino rebanho, porque Deus se agradou de dar o seu reino para vocês. Então, é esse tipo de consolação que nós devemos nutrir no nosso coração. Como Paulo vai dizer aqui, se existe alguma consolação de amor, nós devemos encontrar o consolo para o nosso dia a dia, para os nossos dilemas, no fato de que Cristo nos ama, de que Cristo quer o nosso bem, de que Cristo se doou por nós. Nós precisamos a cada dia, para receber o consolo de Deus, entender a grandiosidade do seu amor. Não existe uma forma melhor da gente encontrar consolo, senão aquela que nos leva a entender o quanto Deus nos ama através de Cristo Jesus. Não apenas entender que Ele nos ama, mas entender o quanto Ele nos ama. Entender não apenas a existência do seu amor, mas entender também a grandiosidade desse amor. É por isso que em Efésios capítulo 3 é isso que Paulo vai orar pela igreja. Ele diz: olha, eu quero que vocês entendam o quanto o amor de Cristo é grande. Eu quero que vocês entendam a largura, eu quero que vocês entendam o comprimento, eu quero que vocês entendam a altura, a profundidade desse amor que Deus tem por nós em Cristo Jesus, esse amor que excede todo o entendimento. É isso que nós precisamos orar, a fim de recebermos o consolo do Senhor, a entender de uma maneira cada vez mais profunda a imensidão, a infinitude do amor que Deus tem pelo seu povo. Um amor que é motivado pela graça. Não é porque nós somos merecedores, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos dignos, não é porque nós somos boas pessoas, não é porque nós somos santos, não. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo estando nós em delitos e pecados, mortos em nossos pecados, mesmo assim Deus se agradou em despejar o seu amor através da sua graça, através da sua misericórdia. Um amor também que é inseparável. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 35, aquele famoso hino: quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a dificuldade, a nudez, a fome? Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? A crise econômica, o coronavírus, quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Satanás, seus demônios, anjos, quem é que pode nos separar do amor que deu a sua própria vida por nós? A resposta é ninguém. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Então esse é o amor que nós temos em nosso coração, um amor que é eterno, como está lá em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu lhe atraí. Deus nos ama desde a eternidade. Desde a eternidade, povo de Deus, nós temos esse privilégio de desfrutarmos do amor de Deus quando a gente nem sequer existia. E esse é um pensamento que tende a explodir a minha mente, sabe? Deus olha para mim na eternidade, Ele vê todos os meus defeitos, Ele vê todos os meus pecados, Ele vê todas as minhas falhas e mesmo assim Ele diz: eu vou adotar você na minha família, eu vou amar você, eu vou cuidar de você, você vai ser o meu filho e eu vou ser o seu Deus. É isso que Deus diz para o seu povo.
Ele vai ser o nosso Deus, Ele vai ser o nosso Pai. E esse amor existe antes mesmo da gente existir. É nisso que nós obtemos o nosso consolo. Outra bênção que o apóstolo Paulo traz aqui no versículo 1 é que o coração do crente é um coração também que é nutrido pela comunhão do Espírito. Ele vai dizer se existe alguma comunhão do Espírito. O que é isso? É a comunhão que o Espírito Santo de Deus produz na nossa vida. É a comunhão que o Espírito Santo de Deus produz na vida do seu povo. É uma comunhão dupla. Primeiro é uma comunhão vertical. O Espírito Santo produz a nossa comunhão com Deus. Como é que ele faz isso? Quando a gente estava lá no mundo, o Espírito Santo veio e nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo veio, agiu no nosso coração e mostrou a gente que nós estávamos no caminho errado, que nós estávamos adotando um estilo de vida, aprovando um estilo de vida que Deus reprova, que nós estávamos amando coisas que Deus odeia, que nós estávamos vivendo de uma maneira que desagradava o Senhor e estávamos caminhando em direção ao inferno. O Espírito Santo despertou a nossa consciência para esse fato, para a nossa real condição espiritual, de modo que a gente se tocou. Lembra quando você conheceu Jesus, lembra aquele sentimento de vergonha que veio? Meu Deus, como é que eu posso estar vivendo em pecado desse jeito? Como é que eu posso estar vivendo uma vida que desagrada o Senhor? Como é que eu posso estar vivendo longe do Senhor? O Senhor que me criou, o Senhor que me ama. Isso foi obra do Espírito Santo, produzindo a nossa comunhão com Deus e nos levando ao arrependimento. É assim que o Espírito Santo faz. Ele produz primeiro a nossa comunhão com Deus, como convencimento, com a regeneração. Foi o Espírito Santo que fez de você uma nova criatura. Por que o crente olha para trás e acha tão estranho? Por que o crente olha para a sua vida anterior e diz, nossa, nem parece que eu sou aquela pessoa? E de fato não é. Você é uma nova criatura agora, criada em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou desde a eternidade para que você pudesse andar nelas. E agora você é uma nova criatura por causa da regeneração do Espírito Santo. E não apenas isso, o Espírito Santo não abandonou o crente. Dia após dia, à medida em que nós desenvolvemos a nossa salvação, é o Espírito Santo que vai nos capacitando, nos auxiliando, nos ajudando a vencer os nossos pecados. Então é nesse sentido que o Espírito Santo produz a nossa comunhão com Deus, quando nos convence dos nossos pecados, nos regenera dos nossos pecados e nos ajuda dia após dia a vencermos nossos vícios, nossos erros, nossas transgressões, nossos pecados. Mas o Espírito Santo não produz apenas essa comunhão vertical com Deus. O Espírito Santo também produz uma comunhão horizontal com a igreja. Não é eu e Deus e ninguém mais, não. É eu, Deus e a igreja. Eu, Deus e meus irmãos. Nós não fomos apenas reconciliados, inseridos na comunhão com Deus. Nós somos inseridos também na comunhão com a igreja. Nós estamos unidos a um povo que Deus tem resgatado desde o início da história humana. Nós estamos unidos a um povo que está espalhado pela face dessa terra, adorando o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. E foi Deus que nos capacitou, foi o Espírito Santo que nos capacitou a amar esse povo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é primeiro amor. Ele traz ao nosso coração o amor pelo povo de Deus e você sabe disso. Você é convertido, você começa a congregar numa igreja, você nunca viu aquelas pessoas na vida, mas quando você senta com qualquer uma daquelas pessoas, parece que você conhece essas pessoas há 10 anos. Por quê? Porque vocês têm um propósito em comum. Vocês fazem parte da mesma família, vocês amam o mesmo Salvador, servem ao mesmo Cristo. E esse é o amor que o Espírito Santo desperta no coração do crente para que ele venha amar a igreja, amar os irmãos, se importar com os irmãos. E não apenas se importar, mas também servir. É o Espírito Santo quem nos capacita com dons, o dom de cantar, o dom de pregar, o dom de servir, o dom de exortar, o dom de consolar, o dom de misericórdia, o dom de administrar, o dom de contribuir, diferentes dons que o Espírito Santo concede para o bom andamento do seu reino. É Ele quem nos capacita a amar a igreja, é Ele quem nos capacita a servir a igreja. É por isso que Paulo está chamando nossa atenção para isso. Esse é o grande benefício, a comunhão que o Espírito Santo trouxe para nós. Primeiro, é a comunhão com Deus e segundo, é a comunhão com a igreja. É isso que Ele traz ao nosso coração. Outra virtude que o apóstolo Paulo vai mencionar aqui, outro benefício que nós recebemos como crentes, é que nós somos um povo que é acompanhado pela compaixão de Cristo. Ele vai dizer aqui no final do versículo 1, no final do verso 1, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. É isso que nós vemos aqui. A compaixão de Cristo, o profundo afeto que Jesus tem, a profunda compaixão que Jesus tem por nós, pelo crente. Vejam, irmãos, é bem verdade que muitas vezes quando estamos
enfrentando períodos de sofrimento, nós temos que lidar não apenas com o sofrimento que existe aqui dentro, mas também com a insensibilidade que existe aqui fora. Pessoas que não sentem, que não estão nem aí para nós, que não se importam com a gente. Mas isso nunca vai ser verdade em relação a Cristo. Nós sempre somos acompanhados, nós sempre somos nutridos pela compaixão que o Senhor Jesus Cristo tem por nós. O que é compaixão? É empatia. Empatia, compaixão é sentir dor pela dor do outro. É isso que Jesus tem por nós, é isso que Cristo tem pelo seu povo. Quando lemos os evangelhos, nós vemos, por exemplo, Cristo, o Filho de Deus, chorando. Nós vemos o globo ocular do Criador dos céus e da terra derramando lágrimas sobre a sua própria face no velório, no sepultamento de Lázaro, ao lado de Maria, ao lado de Marta. Por quê? Porque é um Cristo que sente compaixão. Ele não chora por causa da sua fraqueza, ele chora por causa da nossa fraqueza, ele chora por causa da nossa dor, ele tem compaixão de nós. É por isso que Cristo derramou lágrimas ao contemplar a dor do seu povo, e nós devemos ter consciência disso. Cristo é um Cristo que tem compaixão de nós, que tem misericórdia de nós. Quando você estiver enfrentando a grande insensibilidade das pessoas em relação ao seu sofrimento, quando você estiver enfrentando as grandes dificuldades dessa vida que querem tirar o chão dos seus pés, lembre que Cristo tem compaixão de você, uma profunda compaixão pela sua vida. E como é que nós podemos aplicar isso aqui à nossa vida? Nós aprendemos aqui, irmãos, que o melhor remédio para a dor da solidão de um isolamento é a presença de Jesus. É a presença de Jesus. É isso que Paulo está destacando aqui no primeiro versículo, é isso que nós aprendemos. A melhor coisa que você pode ter para colocar esperança no seu coração nesse período de tanta saudade, né? A gente tem saudade de estar com a família como estava antes, na proximidade física, no relacionamento caloroso que nós tínhamos antes, em relação aos pais, aos avós ou aos filhos, depende da sua situação familiar. Nós temos saudades da igreja, né? Alguns de vocês estão olhando aqui para o prédio, lembrando das reuniões, e vem aquela saudade. Nossa, quando é que a gente vai poder voltar e cultuar o Senhor juntos, de maneira tão próxima e calorosa como a gente cultuava antes? E a gente fica com essa saudade. Algumas pessoas que não tinham uma certa paz no coração e vinham para cá, para a igreja, e saíam com o coração consolado por causa dos hinos, por causa da simples presença do povo de Deus reunido, cantando, pregando, louvando ao Senhor, interagindo uns com os outros, e a gente fica com aquela saudade da igreja. Algumas pessoas, a única paz que elas tinham na semana era vir aqui para a igreja e cultuar o Senhor, e agora essa situação mudou temporariamente, e a gente fica com aquela saudade no coração, saudade também dos amigos, dos colegas de trabalho, a interação que a gente tinha antes com toda a liberdade. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente supre isso? Lembrando que Jesus continua com a gente. Você pode não estar mais tão próximo dos seus familiares, tão próximo dos irmãos da igreja, tão próximo dos seus colegas de trabalho e amigo, mas você não se distanciou como crente nem um centímetro sequer do Senhor Jesus Cristo. Cristo continua ao seu lado. Existe consolação, existe encorajamento, consolo em Cristo, e é isso que deve encorajar o seu coração, como Paulo está destacando aqui. O melhor remédio para o abatimento que uma pandemia traz é nutrir o nosso coração com o amor de Jesus. Ele continua nos amando, e nenhum vírus, nenhuma dificuldade, nenhuma limitação física ou financeira poderá nos separar desse amor. A segunda coisa que eu queria destacar para vocês nesse texto, para a gente caminhar, é os objetivos de um coração isolado. Nós vemos isso no versículo número 2, onde Paulo ele lista alguns objetivos para o coração do povo de Deus. Ele diz: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Qual é o objetivo? Qual é o alvo? Uma vez que nós temos essa consolação, essa exortação, esse consolo de Jesus, essa compaixão de Jesus, de maneira prática, como é que isso deve influenciar a nossa vida? Como é que isso deve resultar no nosso dia a dia? Paulo vai listar aqui alguns objetivos que ele tinha no seu coração e que nós devemos ter também no nosso coração. O primeiro objetivo, o primeiro alvo, a primeira procura que temos de empreender é em relação à nossa alegria. Ele vai dizer: irmãos, já que existem todas essas bênçãos em Cristo Jesus, então completem a minha alegria. Paulo está dizendo que ele está procurando a sua alegria e procurando a alegria da igreja. Ele diz: irmão, já que vocês são tão abençoados, então façam com que eu fique mais feliz. Eu estou aqui na prisão, eu estou preso, mas quer saber, eu não estou me importando muito com a minha condição, eu estou se importando com a condição de vocês. Irmãos, isso é lindo. O que trazia, vocês sabem, Paulo estava preso quando escreveu essa carta. A maior preocupação dele não era com a sua condição pessoal, mas com a condição da igreja. O que trazia a alegria ao coração do apóstolo Paulo era o fato de ele ver a igreja crescendo,
se fortalecendo, amadurecendo. É por isso que ele vai pedir aos irmãos: irmãos, procurem essas virtudes e façam com que eu seja um pastor cada vez mais feliz, cada vez mais satisfeito. Não existe nada que alegre mais o coração de um pastor do que ele ver a igreja amadurecendo, crescendo em Cristo, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, se doando pelo reino de Deus. Isso faz o coração de um pastor explodir de alegria. E é isso que Paulo está destacando aqui. Paulo não está dependendo da sua situação para ter felicidade. Não, ele quer que a igreja traga felicidade ao seu coração. E não é uma felicidade egoísta. Não interpretem mal esse ponto. Não é como se Paulo estivesse dizendo: olha, o objetivo de vocês é me fazer feliz e vocês têm que batalhar por isso porque eu quero ser feliz. Não é uma alegria que é egoísta, só do apóstolo Paulo. Não, é uma alegria que é coletiva. Quando nós caminhamos no caminho de Deus, quando nós caminhamos a trilha de Deus da nossa fé, nós não apenas alegramos o coração do nosso pastor, nós alegramos também o nosso coração, nós alegramos também o coração de Deus. É uma alegria contagiante, uma alegria transbordante, uma alegria que nós devemos procurar em nossa vida. Desde a minha adolescência, perdido sem Jesus Cristo, eu sempre tive dificuldade, claro, na minha vida sem Deus, de conciliar a vida cristã e a vida alegre. Eu achava que eu não seria feliz se eu me entregasse a Jesus. Eu achava que eu tinha de escolher entre a minha alegria e o meu Deus. Mas a verdade é que não há nenhuma contradição nisso. Deus quer que a gente seja feliz. Deus quer a nossa alegria. Nós devemos procurar a nossa alegria, mas não uma alegria que é superficial, não uma alegria que depende de prazeres passageiros, não uma alegria que está limitada ou condicionada ao dinheiro ou às circunstâncias, não, mas uma alegria que depende de uma pessoa, que é a pessoa de Cristo. Então você deve procurar a sua alegria, como Paulo procurou aqui, como a igreja de Filipos deveria procurar. Nós devemos perseguir a nossa alegria, porque é isso que Deus quer para nós, é isso que Paulo está exortando. Procurem a minha alegria, procurem a alegria de vocês. Outro objetivo que o apóstolo Paulo vai destacar aqui é que a igreja deveria procurar também a unidade de pensamento, como ele vai dizer aqui no versículo 2. Tendo o mesmo modo de pensar, é isso que a igreja deve ter, unidade de pensamento. O que é isso? O que é ter o mesmo modo de pensar em termos bíblicos? Deixa eu dizer primeiramente o que isso não é. Ter o mesmo modo de pensar não se trata que todo crente tem que ter a mesma capacidade intelectual. Não é isso. Eu tenho de ser tão bom de Bíblia como o meu pastor. Eu tenho de ser tão entendido de Bíblia como aquele teólogo da igreja, entendendo as doutrinas mais complexas da Bíblia, supralapsarianismo, infralapsarianismo, entender a eleição nas minúcias, entender isso e aquilo. Não é a nossa capacidade intelectual que está sendo visada nesse texto. Ter o mesmo modo de pensar não significa que todo mundo deve ter o mesmo discernimento bíblico em profundidade. Não, cada ovelha tem o seu ritmo, cada crente tem o seu passo, cada crente tem a sua maturidade que recebeu do Senhor e não há nenhum problema nisso. Ter o mesmo modo de pensar, irmãos, também não é que todo crente é um robô. Então todo crente veste as mesmas marcas de roupas, todo crente lancha nas mesmas lanchonetes, todo crente torce para o mesmo time de futebol. Não é isso. Não é essa união de pensamento nesse sentido secundário. Não. Quando Paulo diz, todos vocês devem pensar a mesma coisa, ele está dizendo assim, todos vocês devem procurar de maneira urgente e prioritária a glória do Senhor Jesus Cristo acima de tudo. Todos vocês devem ter o mesmo sentimento, a paixão, o zelo pela glória de Deus, o desejo de agradar a Deus, de engrandecer o Senhor em tudo aquilo que você pensa, em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você diz. É isso que Paulo está destacando aqui para o nosso coração. O fato de que todos nós devemos ter uma unidade de propósito, procurar a glória do Senhor Jesus Cristo e pensar como Cristo. Como ele vai dizer mais tarde no versículo 5, repetindo inclusive as palavras, ele diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Como é que Cristo pensou? Ele pensou na glória de Deus acima de tudo. E nós devemos fazer a mesma coisa como povo de Deus. Isso é unidade de pensamento. Procurar a glória de Jesus acima de tudo. Não quer dizer que cada um pode acreditar no que quiser ou pensar no que quiser. Não é isso que eu estou dizendo. Não é que a gente está livre no campo das ideias, das doutrinas para abraçar o que quiser. Não. A gente tem de estar unidos sim em nossa doutrina e nosso pensamento. Unidos naquilo que é essencial. Nós podemos ter algumas diferenças como crentes em relação a doutrinas que são secundárias, como por exemplo, uns acreditam que o batismo é desse jeito, outros acreditam que o batismo é daquele jeito, uns acreditam que a ceia representa isso, outros acreditam que a ceia representa aquilo, uns acreditam que os dons eram para aquela época, outros acreditam que os dons eram para a nossa época. São doutrinas que são importantes, mas são secundárias. Mas nós temos unidade naquilo que é essencial. Só existe um Deus.
Esse Deus existe em 3 pessoas. Esse Deus é o Criador de todas as coisas. Só existe salvação em um único Salvador, que é Jesus Cristo. E essa salvação não é por nossas obras, essa salvação é pela graça. E nós só vamos alcançar essa salvação através da nossa fé em Cristo Jesus. E esse Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é doutrina essencial, que deve unir o nosso coração. Nós podemos sim ter ideias diferentes em relação a assuntos mais secundários, mas naquilo que é essencial, a gente permanece unido. Existe um único Deus e esse Deus nos salvou através de Cristo Jesus. Isso é, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ter o mesmo modo de pensar, unido naquilo que é essencial. Como alguém já disse, uma frase muito interessante, não lembro quem disse isso, mas alguém já falou. Naquilo que é essencial, nós temos unidade. Naquilo que é secundário, nós temos tolerância. Em todas as coisas, nós temos amor. Nós temos amor. E de fato, esse é o último objetivo que Paulo vai traçar aqui nesse texto, nessa parte do versículo 2, que é a procura do amor, o amor mútuo. Olha o que é que ele vai dizer aqui no finalzinho do versículo 2, final do versículo 2. Tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Esse é o tipo de amor que deve habitar no nosso coração. O cristianismo não é apenas uma religião de ideias, no sentido de que você pensa desse jeito e aí você se torna um cristão. Não, não, não. O cristianismo é uma religião de experiência. Nós precisamos experimentar não apenas ideias sobre Jesus e sobre o reino, mas experimentar o amor de Jesus pelo reino, o amor de Jesus pelo próximo. Não é sobre as nossas ideias, é sobre a nossa vivência, é sobre a nossa experiência. A melhor maneira que nós temos de ter um cristianismo real em nossa vida é experimentando o amor. Paulo não está dizendo, olha, pensem desse jeito e vocês podem se matar, vocês podem brigar, vocês podem desprezar, vocês podem odiar, vocês podem se vingar. Não, não, não. Pensem desse jeito e amem com muito mais intensidade, experimentem esse amor que é mútuo. Estejam unidos, como o apóstolo Paulo aqui, de alma e mente. E o que é isso? É de pensamento e de coração. É naquilo que nós pensamos, mas também naquilo que nós amamos, naquilo que nós valorizamos, nos valores da nossa vida. Então a nossa fé, como está escrito na Bíblia, ela deve se manifestar através do amor. É uma fé que opera através do amor, ajudar os irmãos que estão em necessidades físicas e emocionais, ajudar os mais pobres nas suas carências, nas suas dificuldades e limitações, se preocupar e cuidar da família, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro e grande mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo grande mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Eu queria retirar algumas aplicações para a gente fechar esse ponto aqui. Em primeiro lugar, irmãos, não deixe o isolamento assassinar a sua alegria. Não deixe o isolamento assassinar a sua alegria. Se você está acompanhando esses estudos aqui, desde o primeiro estudo, se você assistiu às outras mensagens, você pode dizer, Neemias, isso aí já está ficando meio que repetitivo. E de fato é. Paulo está repetindo a alegria muitas vezes, é por isso que essa carta é conhecida como a carta da alegria. É uma questão repetitiva mesmo. Mas vejam bem, nós precisamos disso. Nós precisamos repetir essas verdades espirituais para o nosso coração. Não é verdade que todos os dias estão repetindo para vocês péssimas notícias? Não é verdade que todos os dias o seu coração está sendo bombardeado com notícias pessimistas, notícias que, apesar de serem realistas, acabam desanimando o nosso coração? Não é verdade que nós vemos números subindo, nós vemos a economia caindo, nós vemos políticos se desentendendo e brigando por causa das suas vaidades pessoais? E essas notícias tendem a repetidamente estar desanimando o nosso coração. Então, se há repetição de notícias ruins, nós temos também de repetir coisas boas. Nós temos de repetir o Evangelho todos os dias, pregar o Evangelho todos os dias para o nosso coração, para que a gente não venha desanimar nem sucumbir. É por isso que Paulo vai dizer mais tarde aqui nessa carta, olha, eu não me canso de repetir essas coisas, porque eu sei que isso é segurança para vocês. Eu sei que isso vai trazer segurança ao coração de vocês, então nós precisamos repetir esse fato constantemente. Nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus, nós temos um Salvador que está voltando para nos buscar, nós temos um Jesus que está morando dentro de nós através do seu Espírito Santo, nós temos um Evangelho que nos leva a uma vida de eternidade com Deus. É esse tipo de Evangelho que nós devemos repetir para o nosso coração, para que a nossa alegria não seja assassinada pelas dificuldades dessa vida. Nós precisamos então entender essa verdade. Não deixe o isolamento assassinar a sua alegria em Deus. Segundo, não deixe o isolamento assassinar o seu amor ao próximo. Não deixe o isolamento assassinar o seu amor ao próximo. O fato de estarmos isolados em nossas casas pode nos levar a pensar que nós somos as únicas pessoas desse universo, então você só tem que ajudar a você mesmo e as pessoas que estão dentro da sua casa. Mas isso não é verdade. Irmãos e amigos, nós continuamos com a responsabilidade
de amar o nosso próximo. Nós continuamos com a responsabilidade de manifestar o amor através de boas ações, através de boas obras que glorificam o Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que nós estamos aprendendo nesse isolamento é que não é necessário que você esteja perto de uma pessoa para você amar aquela pessoa. Não é preciso proximidade física para manifestar amor. Mesmo à distância você pode amar. Orar é um ato de amor que você pode praticar à distância. Eu diria que orar não é apenas um ato de amor. Orar é o ato de amor. Orar é a maneira mais singela, profunda, sincera e segura também, né? Em nossa época, da gente manifestar amor pelo nosso próximo, a orar pelaquela pessoa, interceder por aquela família, pedir pela bênção de Deus sobre a vida daquele lar, sobre a vida daquele indivíduo. E nós devemos fazer isso. Mesmo à distância, nós oramos como um ato de amor. Enviar uma mensagem é um ato de amor. Enviar um zap, como a gente diz, né? Mesmo à distância, a gente sabe que alguma pessoa está passando por uma dificuldade e com certeza a gente se coloca no lugar daquela pessoa e começa a sentir o peso daquela situação. A gente envia uma mensagem, como é que você está? Eu estou orando por você. Neemias, mas muitas vezes eu não sei o que dizer. É verdade, muitas vezes a gente não tem nem palavras para dizer alguma coisa, mas Deus sempre tem. É por isso que nós temos a Bíblia. A Bíblia sempre vai ter algo a dizer àquela pessoa. Então envia um versículo bíblico, manda uma frase bíblica para alegrar, para consolar o coração daquela pessoa, demonstre a sua preocupação. É assim que podemos manifestar amor à distância, enviando uma ajuda financeira através de transferência bancária, enviando uma feira para aquela pessoa, mesmo à distância, sabendo que ela está precisando. Então essa é a maneira que a gente tem, mesmo à distância, de manifestarmos o nosso amor e não deixar que o isolamento venha assassinar o amor no nosso coração. Pelo contrário, procurar amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Em último lugar, irmãos, depois de falar sobre os benefícios de um coração isolado, depois de falar sobre os objetivos de um coração isolado, nós aprendemos aqui sobre os perigos de um coração isolado no versículo 3 e no versículo 4. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, nos últimos versículos do nosso texto. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Percebam os perigos que Paulo está traçando aqui, que nós devemos evitar em nossa caminhada cristã. O primeiro perigo, como ele vai dizer, é o perigo do individualismo. Ele vai dizer no início do versículo de número 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. O que é interesse pessoal? É individualismo. O individualismo é aquilo que desperta no nosso coração a sensação de que nós somos o centro do universo. O individualista é aquela pessoa que diz, eu sou o centro do universo, tudo gira em torno de mim, tudo é sobre minhas preferências, tudo é sobre os meus desejos, tudo é sobre o que eu mereço, é sobre o que eu quero. O individualista se coloca no centro do universo e acha que o mundo gira em torno dele. É quando a gente tem um apego profundo por aquilo que nós gostamos, por aquilo que nós nos interessamos e por interesses que são pessoais. É o ego que vem em primeiro lugar nesse tipo de pessoa. E você sabe, desde a sua infância, que a maior parte das brigas que nós arrumamos é resultado do nosso individualismo. Desde quando você era uma criança e vinha outra criança e pegava o seu brinquedo e aí você se sentia ofendido, você não sabia dividir aquilo era seu, era o seu direito, aí você partia para a briga, partia para o choro, você partia para de alguma maneira defender aquilo que é seu. E aí com o passar do tempo, isso não vai sumindo do nosso coração. Até mesmo adultos continuam agindo como crianças, brigando, agora não mais por brinquedos, às vezes por opiniões. Você tem que pensar como eu penso, você tem que defender o que eu defendo, você tem que ter o político que eu tenho, você tem que ter o partido que eu tenho, você tem que ter a vida que eu tenho, gostar do que eu gosto, amar o que eu amo, e as pessoas brigam por interesses que são meramente pessoais. Por quê? Porque estão colocando o ego em primeiro lugar. É isso que dá resultado, é isso que resulta no partidarismo. Na igreja de Corinto nós temos um exemplo disso. Pessoas que estavam brigando porque diziam assim, olha, eu prefiro o apóstolo Paulo. Aí tinha outra turma que dizia, olha, eu prefiro o apóstolo Pedro. E outra turma que dizia, não, esses apóstolos não, eu prefiro o Apolo. E tinha outros que estavam também iludidos dizendo, não quero nenhum pastor, eu quero só Jesus Cristo, com orgulho espiritual. E aí resultava naquelas brigas. Bem, hoje as pessoas não brigam tanto por pastores, graças a Deus, mas as pessoas brigam por políticos. Eu prefiro o meu político, eu prefiro o político A, eu prefiro o político B, então não ataque o meu político, não diga isso, e aí gera aquela bola de neve de discussões nas redes sociais, muitas vezes envenenadas pelo ódio, com xingamentos os mais baixos possível. Por quê? Por causa do individualismo, porque queremos que as pessoas, sejam iguais a nós, por causa que
colocamos o nosso ego em primeiro lugar e achamos que o mundo gira em torno daquilo que nós somos e daquilo que nós pensamos. Isso nos impede, claro, de termos um diálogo saudável que resultaria numa construção melhor do nosso pensamento. O problema é o nosso ego. O problema é que nós colocamos o nosso individualismo em primeiro lugar. É por isso que guerras acontecem. Um país diz, eu estou certo, o outro país diz, eu também estou certo, e aí a guerra começa. Eu não quero entrar em discussões aqui sobre políticas, ideologias, eu não quero entrar em discussões aqui sobre guerra justa, sobre pacifismo, não, eu não tenho capacidade para isso. Mas eu estou apenas destacando para vocês, irmãos, que o individualismo é um grande inimigo da nossa alma, é um grande inimigo da nossa convivência em sociedade, convivência em igreja, convivência em família. E a gente precisa evitar esse perigo. Desde quando o homem se dividiu de Deus, desde quando o homem se separou de Deus, ele tem agora essa facilidade de se separar do seu próximo, de se dividir do seu próximo, de brigar. Por quê? Porque ele já está em inimizade com Deus. É por isso que ele encontra facilidade de ficar também como inimigo do seu próximo. E nós devemos evitar isso. Paulo diz, não façam nada por interesse pessoal, não façam nada por vaidade. Não fique apenas pensando nos seus direitos, no que você quer e no que você gosta. Paulo diz no versículo 3 que em lugar da gente alimentar o individualismo, nós devemos alimentar a humildade. Ele diz, façam tudo por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Procurem a humildade. É isso que Paulo está dizendo aqui. No lugar da gente alimentar o nosso ego, a gente deve alimentar a nossa humildade. Paulo está orientando a igreja de Filipos no caminho da humildade, porque a igreja de Filipos era uma igreja virtuosa. Ele vai dizer no capítulo 4, versículo 1, que aquela igreja era sua coroa, sua glória. Então aquela igreja tinha muitas razões, humanamente falando, para se orgulhar. De fato, quanto mais uma igreja é virtuosa, mais ela sofre com a tentação do orgulho. Quanto mais uma pessoa é virtuosa, mais ela sofre com aquela tentação de se achar melhor do que os outros, de olhar os outros, sabe, de cima para baixo. É por isso que a gente tem de vigiar, é por isso que a gente tem de rejeitar o orgulho e procurar a humildade. Tiago está escrito, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. É por isso que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz que nós devemos se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo, ao tempo de Deus, Ele nos exalte. E assim nós seremos humildes, semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, que disse lá em Mateus 11, eu sou manso e humilde de coração. Essa é a virtude que nós devemos perseguir em toda a nossa vida. Por que eu digo em toda a nossa vida? Porque a pessoa que é humilde nunca vai conseguir alcançar a completa humildade. Alguém já disse que a humildade é um sentimento que quando você acha que tem, você já perdeu. Então, se você acha que é humilde, você já está se orgulhando disso e você já perdeu a sua humildade. É por isso que a gente passa toda a nossa vida perseguindo essa humildade. É isso que Paulo está convocando aqui para aquela igreja e também para nós. Façam tudo, não por interesse pessoal, mas por humildade. A humildade era uma ideia estranha naquela época. Para vocês terem uma ideia, essa palavra humildade que aparece aqui não existia no vocabulário grego romano. Eles nem sequer tinham uma palavra para descrever esse sentimento. Alguns estudiosos dizem que essa palavra foi criada no vocabulário pelo apóstolo Paulo. Foi usada pela primeira vez no cristianismo. Por quê? Porque para os romanos daquela época, para aquela cultura, humildade era sinônimo de fraqueza. Eles diziam, não, esse negócio de se humilhar, esse negócio de ser humilde, de não se colocar em primeiro lugar, isso é sinônimo de fraqueza, a gente tem que se impor. E de fato, irmãos, a humildade não era apenas estranha naquela época. A humildade também continua sendo estranha na nossa época. As pessoas continuam vendo a humildade como uma perda, como um prejuízo. O que a cultura diz? O que a sociedade diz? Diz assim, você tem que se impor. Você tem que, não leve desaforo para casa. Você tem que mostrar quem você é, você tem que mostrar seu valor. Então, se alguém fizer alguma coisa a você, faça duas em cima daquela pessoa para mostrar que você pode. Atropele quem você tiver de atropelar para conseguir chegar onde você quer chegar. É isso que a cultura tenta despertar no coração das pessoas. Uma estranheza e uma rejeição em relação à humildade. É por isso que nós precisamos atentar para a palavra de Deus e perceber que o real caminho que temos como crentes é um caminho de humilhação na presença do Senhor. Como nós veremos aqui na próxima mensagem, falando de Jesus Cristo, o caminho que o próprio Cristo abriu por nós quando se humilhou pela nossa salvação. Não façam nada por interesse pessoal, mas sim por humildade. O que é humildade, Neemias? Humildade é ver quem Deus é, perceber a grandeza de Deus, perceber quem nós somos, perceber que somos pecadores, ter uma consciência clara da santidade de Deus que faz com que a gente venha a imitar a atitude daquele publicano, orando, batendo no peito e dizendo, Deus tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, porque eu sou um desgraçado em meus pecados. Esse é o tipo de humilhação, de percepção espiritual sobre Deus e sobre nós que nós precisamos para ter humildade no nosso coração, para baixar a nossa bola, para colocar os nossos pés no chão,
para que assim venhamos a caminhar de uma maneira humilde na presença de Deus. E a manifestação, como Paulo diz, dessa humildade é essa: considerar os outros superiores a si mesmo. O que é isso? O que significa isso aqui? Quer dizer que eu tenho que olhar para o outro e ver que ele é melhor e ver que... de fato, é isso mesmo. É a gente ter uma percepção tão clara do nosso pecado que quando alguém vem nos elogiar, a gente fica constrangido com aquilo, porque nós conhecemos nossos pecados, nós conhecemos o nosso próprio coração, nós conhecemos aquilo que Jonathan Edwards disse em um dos seus livros: quando eu olho para o meu coração, eu vejo um abismo tão profundo, pior do que o próprio inferno. Existe pecado entre nós. A humildade é o que faz com que a gente olhe para nós mesmos, como o apóstolo Paulo olhou lá em Romanos 7. Ele disse: miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ele disse: eu sou o menor de todos os apóstolos, eu sou o menor de todos os santos. Depois ele vai dizer em 1 Timóteo 1,15, eu sou o principal dos pecadores. Mas como é que Paulo diz isso? É porque ele está tentando apresentar uma falsa humildade? Não, é porque ele tem consciência de quem ele é diante desse grande Deus, diante da santidade de Deus. E isso faz com que a gente considere os outros superiores a nós mesmos. A palavra aqui que Paulo usa é a palavra calcular. Significa que quando você vai calcular o valor das pessoas, você coloca elas em primeiro lugar. Você coloca elas acima de você. E você tem uma percepção clara da sua condição e dos seus pecados. Então é isso que faz uma pessoa humilde. Não é aquela pessoa que vive em competição, procurando se apresentar como uma pessoa melhor, não é aquela pessoa que gosta de aparecer, não, é aquela pessoa que gosta do anonimato. Ela faz as coisas, se puder, ela nem quer que o nome dela seja citado. Por quê? Porque ela não tem interesse de aparecer, de ganhar elogios ou de ser aplaudida. É aquela pessoa que está procurando os interesses dos outros. Não com extremo, irmãos. Não estou dizendo que a pessoa deve se doar ao ponto de negligenciar a si mesmo. Não, a gente tem de cuidar. É você amar ao próximo como você ama a si mesmo. Então o amor a si mesmo não é proibido, mas o amor ao próximo também é encorajado. E é isso que nós precisamos. Ter interesse não apenas por nós, mas também pelos outros. Eu queria terminar essa mensagem trazendo uma aplicação que eu julgo relevante e pertinente para a nossa época. A tentação do individualismo, ela é muito forte no período que nós estamos atravessando. Um período de sofrimento, um período de dor, onde todo mundo está atravessando dificuldades. Nesse período de grande sofrimento, nós somos muitas vezes tentados a assumir aquele lema do cada um por si. Já que todo mundo está sofrendo, então cada um por si. Eu vou me virar aqui, o resto que se vire. Mas vejam, irmãos, o individualismo é totalmente incompatível com a nossa fé. Nós precisamos sim cuidar de nós mesmos, dos nossos interesses, mas precisamos também se interessar pelos outros, cuidar dos outros, da melhor maneira possível, como eu já destaquei aqui para vocês, através da oração, através de uma mensagem, através de uma preocupação manifestada, através de alguma disposição que você apresenta para ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda. É assim que nós manifestamos o nosso amor. É assim que nós tiramos o nosso ego do centro do universo e fazemos aquilo que Cristo fez quando desceu dos céus para a terra e se sacrificar por pessoas que nem mereciam a ajuda dele. Nem mesmo, mas fulano não merece porque no passado essa pessoa fez isso comigo, aquela pessoa fez isso comigo. Cristo fez o máximo por nós quando nós merecíamos absolutamente nada. O que nós merecíamos era condenação e o que ele faz? Ele derrama graça, ele derrama misericórdia. Então é isso que nós devemos fazer, evitar o nosso individualismo nesse período de dificuldade, evitar o lema do cada um por si e perceber que nós temos um Deus que trabalha por todos e é por isso que nós trabalhamos também por todos. Que o nosso espírito de amor continue sustentado através do Evangelho que um dia nos salvou, que um dia nos resgatou desse mundo mau. Resumindo aqui tudo que a gente viu, os benefícios de um coração isolado, de um coração de um crente que está isolado, é que ele é encorajado por Cristo, ele está ao nosso lado e nos motiva, ele é consolado também por Jesus Cristo, o amor de Cristo, a percepção do seu amor por nós é o que nos encoraja no dia a dia, um amor motivado pela graça, um amor que é inseparável, um amor que é eterno, um coração também que é abençoado com a comunhão do Espírito, quando o Espírito Santo veio nos reconciliando com Deus e nos inserindo nesse povo tão maravilhoso que é o povo conhecido como o povo de Deus aqui na terra. E também um coração que é acompanhado, assistido pela compaixão de Cristo, um Cristo que sente a nossa dor, um Cristo que prova do nosso sofrimento, um Cristo que tem empatia pelas nossas dificuldades. E quais são os objetivos? Uma vez que nós somos tão abençoados e nós temos esse consolo no isolamento, na presença de Jesus, quais são os objetivos que a gente tem de ter? Procurar a nossa alegria em Deus, procurar unidade de pensamento, ter o mesmo modo de pensar, procurar a glória de Deus sobre todas as coisas, procurar também o amor mútuo,
manifestar o nosso amor uns pelos outros, não apenas no desejo, mas também na prática, mas também tomando atitudes que sejam abençoadoras para a vida daquelas pessoas que precisam da nossa ajuda e que precisam do nosso cuidado. E, em último lugar, nós precisamos também evitar certos perigos. O perigo do individualismo, que faz com que a gente coloque o nosso ego em primeiro lugar, e o perigo do orgulho, que faz com que a gente venha se sentir superior em relação aos outros. É assim que nós viveremos nesse período de isolamento, primeiro mantendo a nossa alegria em Deus e também mantendo o nosso amor pelo próximo.